Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o psicólogo Elcio Pini e esse aqui é meu canal. Toda semana a gente fala um pouquinho de psicologia aqui no YouTube. Compartilho também esses vídeos no Facebook, caso você veja por lá e ainda não tenha se inscrito aqui no canal, vou ficar feliz em tê-lo aqui comigo. Há algumas semanas eu falei aqui sobre id, ego e superego, são as três instâncias. E recebi um comentário muito interessante do amigo Eduardo Camolês, falando sobre Freud, né, e sobre o uso das instâncias, o uso do inconsciente e consciente em outras linhas terapêuticas. E aí me veio à cabeça que eu realmente nunca falei de Freud, né? E aí, muito provavelmente porque eu, particularmente, nunca fui um seguidor, não gosto da teoria dele, não uso, mas é fundamental a gente entender a importância que Sigmund Freud teve para a psicologia. Não é à toa que ele é considerado o pai da psicanálise. Freud, apesar de austríaco, nasceu na região em que atualmente está a República Tcheca, no ano de 1856. Ele se interessou pelo estudo da mente quando se deparou com a forma de tratamento dada pelo médico francês Charcot, que também depois teve algumas obras ligadas à psicologia. Ele utilizava a hipnose para casos de histeria e, para a época, tinha ótimos resultados, ou os resultados eram considerados ótimos. Através desses estudos, ele chegou à conclusão que a causa para a histeria era mental e não física, não orgânica, né? Ou seja, então o Charcot acabou descobrindo que existiam problemas na mente. A partir desse entendimento, abriram-se então as portas para que Freud começasse a desenvolver as suas teorias mais conhecidas, como a introdução do conceito de inconsciente, o id, que não foi criado por ele, mas foi popularizado por ele. Ele também foi o precursor dos atendimentos clínicos psicoterápicos, através da escuta dos pacientes. Por essas e outras razões, ele é conhecido como o pai da psicanálise ou o pai da psicologia. Outra teoria muito conhecida, que até virou tema de novela aqui no Brasil há alguns anos atrás, é o chamado complexo de Édipo, quando o filho se apaixona pela imagem feminina da mãe. Na sua obra, Freud deixou muito claro que, na opinião dele, o desejo sexual é a energia motivacional da existência do ser humano e que, ao se juntar à sua racionalidade imperfeita e à vida em sociedade, ou seja, condicionada à moral e aos costumes da época, transformavam um sujeito em um ser psicologicamente atormentado. Essa fixação pelo sexo e pela sexualidade que acabaram gerando grandes discussões e variações de linhas psicológicas, pois outros grandes pensadores da psicologia, como Carl Jung, Adler, Bauer, discordavam fortemente da visão de Freud. Mesmo depois do surgimento de outros grandes nomes na área da psicologia e, consequentemente, outras teorias e outras linhas de atendimento, é impossível negar a importância do trabalho de Freud para a ciência que estuda a mente humana. Com certeza, ele foi uma das personalidades mais influentes da Idade Moderna. Ainda hoje, é comum a gente ver pessoas usando aquele jargão. Nem Freud explica, quando se fala de acontecimentos estranhos às chamadas pessoas normais. Como eu disse no começo, particularmente o meu trabalho se baseia em outra teoria, de outro profissional iluminado por suas ideias, Carl Rogers. Mas, mesmo discordando de alguns ou de muitos pontos das teorias freudianas, não deixo de lado a imensa contribuição dele para a nossa área, como por exemplo o que eu falei sobre as três instâncias, que todos nós temos, o id, o ego e o superego, e que foram popularizadas por ele. Então, é importante lembrar de Freud, é importante lembrar que a psicanálise ainda é utilizada por muitos profissionais, apesar de hoje não ter mais uma necessidade de fazer uma faculdade, né, um curso completo. Hoje você encontra psicanalistas que não são psicólogos, então é preciso ter um pouquinho de cuidado. Mas, se não fosse ele começar, mesmo com as suas visões de certa forma equivocadas ou com as suas relações exacerbadas, a gente não estaria aqui hoje.
Então, mesmo contra alguns pontos, é fundamental lembrar a importância de Freud para que nós, psicólogos, estejamos aqui ajudando todos vocês até hoje. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por assistirem, por ficarem comigo aqui esses 5 minutinhos. E eu espero todos vocês na semana que vem. Grande abraço e até lá. Tchau, tchau.